E nós cantamos há pouco uma canção maravilhosa que fala que as lutas vêm tentando nos afastar do Senhor. E talvez enquanto você estava cantando esse cântico, você falou: nossa, Senhor, quantas lutas. Ninguém imagina as lutas que eu estou passando. Ninguém sabe as lutas que eu tenho vivido. E de fato não temos como saber as lutas, às vezes, uns dos outros, a menos que compartilhemos. Mas o fato é que todos nós passamos por lutas. Nós sabemos que, pela fé no Filho de Deus, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, meus irmãos? E vai chegar um dia aonde as lutas vão acabar. Vai chegar um dia onde estaremos diante do Senhor, e aí não vai ter luta, não vai ter tristeza, aí não vai ter nada disso. Então nós vivemos aqui com essa esperança, amém, igreja? Amém. Mas enquanto estivermos por aqui, irmãos, vai ter luta. No maior grau, no menor grau. Talvez uma luta que você já saiba lidar, porque tem passado por isso há um tempo, porque o Senhor tem te orientado, porque o Senhor tem te dado uma luz, uma direção, um escape. Ou talvez você está enfrentando uma luta totalmente nova. Você nunca lutou contra isso que você está lutando hoje. O que é essa luta? Eu não sei, é na família? É no trabalho? É daqui para dentro e ninguém sabe qual é a luta, só você? Eu não sei, meu irmão, eu tenho as minhas e vamos continuar tendo. Agora o nosso Deus, meus irmãos, Ele não nos deixou desamparado, Ele não nos deixou órfão, Ele não nos deixou sozinho para lutar essas lutas. Então a questão não é não querer ter luta ou querer ter uma vida só de vitória. Isso não existe, isso é mentira. Viver o Evangelho não é uma vida sem lutas. Aliás, eu diria que pelo contrário. Porque todos os dias você tem que negar o seu próprio eu. Todos os dias você tem que matar a sua carne. É todos os dias de luta, meu irmão. Mas o Senhor nos deu armas para lutar essa luta. E nessa noite nós vamos compartilhar sobre estratégias do Senhor já conhecidas, mas que eu creio que o Senhor quer nos lembrar nesta noite. Efésios capítulo 6, versículo 10. O subtítulo aqui na minha Bíblia é a armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós somos o Teu povo, e nós dependemos, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos entender e obedecer às Tuas palavras, ó Pai. Nos capacita para isso, ó Deus, porque nós precisamos tanto.
Ó Deus, que a Tua palavra revele, ó Deus, o que há no nosso coração, e que a partir disso haja quebrantamento, arrependimento, mudança, encorajamento, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, direcionada pelo Teu Espírito para as nossas vidas. Assim rogamos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Talvez o subtítulo aí da sua Bíblia também seja justamente a armadura de Deus, certo? Pergunta, alguém aqui já viu uma armadura? Já viu? Ok. Alguém já usou uma armadura? Imagino que ninguém. A irmã levantou a mão ali, quase que eu acreditei, irmã. Foi tirar a blusa, coitado. Meus irmãos, o fato é, quem usa uma armadura não usa para relaxar, não usa para brincar, não usa por lazer, não usa para passear. Quem usa uma armadura usa para quê? Para lutar, para guerrear. E meus irmãos, é muito importante nós nos lembrarmos, porque às vezes nós esquecemos, que nós estamos numa guerra. Às vezes a nossa vida, ou ela está tranquila, ou a gente já desanimou e não quer lutar com mais nada, então esquece que está vivendo numa luta constante. Constante, meus irmãos. Aquele que é o inimigo das nossas almas, meu irmão, não para de trabalhar para nos derrubar. Não para de investir contra a nossa vida. Não para de investir contra a nossa família. Não para de investir contra a igreja. De forma que se não for o Senhor, ai de nós, meus irmãos. Ai de nós. O diabo passaria por cima, ainda daria ré. E ainda queimaria os restos. Tamanho ódio que o inimigo tem de nós. E ele não para, meu irmão, ele não descansa, ele não tem folga. É o tempo todo trabalhando. Graças a Deus pela sua promessa de nos guardar em todo o tempo. Graças ao Senhor que ao nosso redor acampa os seus anjos e nos livra. Graças ao Senhor que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senão seríamos destruídos, meus irmãos. Não se iluda. Não acha que é na sua força, na sua inteligência. Se não for o Senhor em nós, não tem como. Os irmãos se lembram daquele versículo? Humilhando-vos, pois, diante de Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas tem que se sujeitar a Deus, meu irmão. Se você tentar resistir o diabo na sua força, vai cair, vai perder. Meu irmão, lembre-se disso. O diabo já derrubou crentes muito melhores que nós. O diabo já derrubou pessoas que buscavam a Deus muito mais que nós. Ele faz isso há muito mais tempo que a gente. Se nós não tivermos conscientes de que estamos numa luta, meus irmãos, a gente corre o risco sim de ser derrotado. E eu não estou falando aqui do que muitas vezes acontece, de um exagero na ênfase de batalha espiritual, né? Então você está lá na sua casa, ouviu um barulho, está repreendido em nome de Jesus. Não, calma, irmão. O inimigo quer nos derrubar sim, mas entre ele e nós está o Senhor, amém, meus irmãos? Agora, ele está o tempo todo jogando a isca dele. Ele está o tempo todo falando aqui no nosso ouvido. Ele está o tempo todo nos tentando. E a nossa carne também já não facilita. O diabo e o mundo vêm e oferecem aquilo que a nossa carne quer. Então, se nós não nos lembrarmos que estamos em guerra, pode ser o primeiro passo para cair, meus irmãos. Porque quando você sai para trabalhar, você está em guerra. Ora para onde você vai e ora para quem você está deixando em casa. No trânsito, no trabalho. É guerra, meu irmão. Um vacilo. Os irmãos já viram aquela arma de guerra, aquela mina terrestre? Você não precisa construir uma casa ali, você só precisa pisar. Pisou, destruiu. Tem armadilha, meus irmãos, que o diabo está armando para a sua vida assim. E você pode estar bem distraído e cair exatamente nessa armadilha. Irmãos, nós precisamos de uma armadura porque nós estamos em guerra.
Até um soldado, quem aqui serviu o exército? Só 2 irmãos. O soldado, meu irmão, quando ele está lá, não precisa nem estar na guerra, ele só precisa estar de serviço lá, servindo em algum canto. Se ele está meio sonolento, um barulhinho de galho quebrando já põe ele em alerta. Por quê? Ele está quase dormindo, mas está em alerta. Por quê? Porque qualquer coisa pode acontecer. A gente está assim na nossa vida cristã? Infelizmente, muitas vezes não, meus irmãos. Muitas vezes a gente não está nem de armadura, quem dirá pronto para a guerra. Muitas vezes a gente está distraído com as coisas dessa vida. Muitas vezes a gente está perdendo tempo com muitas coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus e a sua justiça, com a qual o Senhor pediu para que dessemos prioridade. E o reino de Deus e a justiça de Deus é se der, é quanto der tempo, se sobrar tempo. Paulo começa advertindo aqui aos irmãos e a nós, quanto ao mais, porque ele vem falando sobre várias orientações, sobre famílias, sobre servos, sobre ser patrão, várias orientações. E aí ele começa, no quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pergunta, meus irmãos, quem que nos fortalece? Quem? O Senhor. Ou é a gente que se fortalece? Como que funciona? Como será? Tudo posso naquele que me fortalece. Então é o Senhor quem nos fortalece. A gente não se fortalece. E ele vai dizer ainda, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder do Senhor é que nos fortalece. O poder do Senhor muitas vezes é aperfeiçoado na nossa fraqueza, meus irmãos. Pastor, mas não faz sentido. Como que na minha fraqueza o poder de Deus é mais aperfeiçoado em mim? Pois é, meus irmãos, Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. E nós também temos uma certa inclinação para buscar mais a Deus quando as coisas não estão boas. São nos momentos de mais fraqueza da nossa vida, meus irmãos. Certamente, muitos de nós têm esse testemunho. Fala, pastor, quando eu achei que eu não tinha mais força, eu já tinha chegado no fim, algo me renovou. Quem aqui tem esse tipo de experiência? Já teve? Amém. O que renovou os irmãos? A força do Senhor. A palavra de Deus vai dizer para nós sermos fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. Ah, pastor, então é tranquilo, é só ficar aqui de boa, que o poder do Senhor vai ser aperfeiçoado em mim? Não, aí tem a nossa parte, tem uma parceria. É Deus querendo nos encher do Espírito dele o tempo todo, meus irmãos. Mas aí agora vem a nossa parte. Porque o versículo 11 vai dizer, vistam-se com toda a armadura de Deus. Quem é que veste a armadura, meus irmãos? É Deus que veste a armadura em mim? É Deus que veste a armadura em você? Não. Deus te fortalece do poder dele. Aí sim, a gente só tem como enfrentar o inferno no poder de Deus atuando em nós. Agora, vestir a armadura, meu irmão, é com você. Vestir a armadura é o nosso papel. E aqui vai dizer, vistam-se com toda a armadura de Deus. E se você prestar atenção mais para frente no versículo 13, ele vai dizer de novo, vistam-se com toda a armadura de Deus. E aqui daqui a pouco ele vai começar a falar sobre a armadura. O que é essa armadura? O que isso representa na nossa vida para nós podermos lutar essa guerra? Quem está de armadura é porque está numa batalha. Por que eu preciso ser fortalecido do Senhor? E por que eu preciso me vestir da armadura de Deus? Continuando no versículo 11. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meu irmão, será que o diabo está preparando uma cilada para a sua vida? Será? Não, pastor, eu sou de Deus, eu busco a Deus, ele não prepara a cilada. Tem certeza, irmão? Porque eu creio que sim. Porque é isso que diz a palavra de Deus. Para que a gente precisa se revestir do poder de Deus? Para que a gente precisa vestir a armadura de Deus? Para que possamos ficar firmes contra a cilada do diabo.
Então a minha pergunta é, onde que você se vê hoje, meu irmão? Não estou te julgando, não. Estou pedindo para você se ver. Você se vê fortalecido no poder do Senhor? Você se vê revestido da armadura de Deus? Você está firme contra a cilada do diabo? Você caiu na cilada? Você estava distraído? Você não viu? E agora o que fazer? Ou não, eu busco a Deus e o diabo se afasta de mim. Se afasta quando você resiste, não esquece. A gente se humilha diante de Deus e resiste ao diabo. Irmãos, o diabo não vai se converter nunca, ele não vai ficar bonzinho, ele não vai parar de nos atacar, ele não vai parar de fazer armadilha, não vai querer acabar com o que Deus tem para a sua vida, não vai desistir de atacar sua família, não vai desistir de atacar sua honra, seu ministério, seu dom, sua igreja, ele não vai desistir. Ele vai querer levar o máximo que ele puder para a destruição. O que ele quer fazer com você, meu irmão? É roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer. Agora, se o inimigo quer roubar da nossa vida aquilo que Deus tem, nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se o inimigo tem planejado morte para a nossa vida, o Senhor quer nos dar vida e vida em abundância. Se ele quer destruir, se ele quer jogar na nossa cara o nosso erro, o nosso pecado, o nosso passado, a palavra de Deus vai dizer que onde houve muito pecado, a graça de Deus foi ainda maior. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, e é por isso que nós podemos caminhar, é por isso que nós estamos de pé. Mas, meu irmão, não vacila. A oportunidade que o inimigo tiver de te derrubar, ele vai te derrubar. Ele vai armar uma cilada. E o objetivo do Senhor é que você fique firme, que você persevere, que você resista à tentação, fuja do mal, fuja da tentação. Um pastor amigo meu falava assim, com o diabo a gente até briga no poder de Deus, mas de tentação a gente corre. Tenta brincar com a tentação. Não, eu aguento, está tranquilo. Eu sei o limite, eu sei onde parar, eu estou forte. Meu irmão, se você está de pé, cuide para que não caia. Para cair só precisa estar de pé, irmão. Aí você fala, nossa pastor, muito boa essa palavra, mas eu estou bem, viu? Então, aí toma cuidado. Então toma cuidado. Se você está bem, toma cuidado. Porque não é para assustar não, meus irmãos, é só para nós nos lembrarmos do que a palavra de Deus nos orienta. E por que nós precisamos entender, vamos chamar assim, essa dinâmica? Por que o Senhor precisa nos fortalecer? Por que nós precisamos nos revestir? Por que nós precisamos ficar firme? Versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Meu irmão, pense em qualquer pessoa que você imagina que seja o seu inimigo. É o patrão? É um vizinho? É um parente? Que não seja o cônjuge, em nome de Jesus, porque a vida vai ser bem difícil. O inimigo dorme na mesma cama, mora na mesma casa, né? Em nome de Jesus. Não é esse, meu irmão, nosso maior inimigo. Nossos maiores inimigos não são nada disso. Ele continua aqui, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você tem noção, meu irmão? Você tem noção que todo o inferno está trabalhando para destruir sua vida? Você tem noção? Você tem noção que o nosso inimigo está ele e seus demônios lá e a sua hierarquia, fazendo de tudo para roubar você de Deus, para roubar o que Deus tem de você, para roubar sua família, para roubar seu dom, para roubar seu ministério. Ele quer acabar com tudo. E ele usa toda a estrutura diabólica dele lá para isso. E aí, meu irmão, quando eu estava lendo sobre isso, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, tem um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Alguém aqui já viu esse livro? Já leu? Ele é um livro, meus irmãos, o gênero dele é ficção espiritual.
tá bom? Então, se você se interessar, não é baseado em fatos reais, nada disso, ele dá uma ilustrada. Mas ali fala de uma forma muito interessante como que o mundo espiritual funciona diante das orações dos servos de Deus. É muito interessante. A gente não pensa muito sobre isso, não. Até porque a gente nem ora como deveria, né? Na maioria das vezes. E aí, quando eu estava pensando sobre isso, falei, poxa vida, Senhor, tem misericórdia. É o inferno inteiro querendo me derrubar. O inferno inteiro querendo roubar, matar e destruir. E aí eu pergunto, meu irmão, já pensou? Se contra o ataque das trevas, do império das trevas sobre as nossas vidas, você dependesse única e exclusivamente da sua vida de oração para estar de pé? Já pensou? Eu não sei, meu irmão, eu falo por mim, já teria caído. Irmão, se não for o Senhor para estar ao nosso lado, irmãos, se não fosse a igreja de Jesus Cristo, que aí contra ela as portas do inferno não prevalecem, o que seria de nós, meus irmãos? O que seria de nós se não fosse a igreja? Que às vezes a gente tanto reclama, tanto acha ruim, tanto não está do jeito que eu gosto, tanto, pelo amor de Deus, meu irmão, parece que usa armadura para vir para a igreja, vem para a igreja para brigar. Não, irmão, a armadura é contra o inimigo, não é contra o irmão, não é contra o cônjuge, não é contra o chefe, a armadura é contra o inimigo. A gente parece que vem armado para a igreja, vem brabo, vem amargurado. Meus irmãos, aqui é nessa comunhão aqui, a gente é ser humano, a gente é falho, às vezes a gente se machuca aqui. Já jogou bola? Você está jogando, dá cotovelada no outro assim, mas é no amor, não. Às vezes, meus irmãos, ser humano é complicado. Às vezes o nosso relacionamento, todos os relacionamentos que a gente tem, às vezes nos machuca. E na igreja não é diferente, mas é contra esse povo aqui que o inferno não prevalece. Não vai sozinho, não vai na sua força que você vai cair. Se não fosse a igreja orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua família, o que seria de nós, meus irmãos? Se não tivesse um povo orando e colocando a nossa vida diante de Deus. A luta é muito injusta, nós somos muito fracos. Se não for o Senhor operando em nós, a gente vai cair, a gente vai errar, a gente vai ser roubado, nosso coração vai ser duro. E a gente achando que o outro é nosso inimigo. E o nosso inimigo trabalhando, semeando discórdia, jogando joio, acendendo aqui rixa entre irmãos, divisão, facção. A gente precisa ser mais atento. A gente precisa ser mais prudente, a gente precisa estar mais ligado para ver o que é o inimigo está fazendo. Você acha que não? Daqui a pouco a gente vai falar sobre seta inflamada. Você acha que o inimigo não está lançando seta dele sobre a sua vida, meu irmão? Você acha que ele está com dó? Você acha que ele parou? Fala, ah, não, já judiei demais do Haroldo, vou mirar em outro. Não! Eu que não esteja com o escudo da fé para ver. É isso, meus irmãos, para mim e para você. Vamos seguir aqui do versículo 12 para o 13. Ele vai falar de todo esse império infernal aí querendo acabar com a gente. Aí no versículo 13 vai falar, então, por isso o quê? Porque esse império das trevas aí, que são os verdadeiros inimigos, estão querendo derrubar. Então você tem que ficar firme. Para isso se reveste da armadura. Para isso se fortalece do poder de Deus. Por isso, versículo 13. Peguem toda a armadura de Deus. Para quê que a gente tem que pegar a armadura de Deus? Está escrito aí, meus irmãos. Para que você possa resistir no dia mal. Versículos antes ele falou, para você poder ficar firme contra as ciladas. Agora para você poder resistir no dia mal. Meus irmãos, tem algumas igrejas que quando você passa na frente dela, tem uma faixa lá, ou quando não uma cruz, escrito assim, pare de sofrer. Meu irmão, quem que não quer parar de sofrer? Até quem não crê em Deus quer parar de sofrer. E não é sobre isso não, meus irmãos, porque o dia mal vai chegar. Mas dia menos dia, notícia ruim vai chegar.
Mais dia ou menos dia a gente vai passar por momentos difíceis, sim. Mais dia, menos dia, a gente vai ter perguntas que talvez a gente não tenha respostas. A gente vai ter dores que vão ser insuportáveis e que a gente acha que não é nem capaz de superar esses dias maus. A gente acabou de passar por um momento terrível na humanidade, a pandemia. O pastor compartilhou hoje, que perdeu uma pessoa próxima. E quem de nós não? Se não na família, algum amigo. Na Igreja Batista de Casa Verde, pastor Rodney, ele falou que um casal de idosos pegaram lá o Covid e estava naquela briga de vaga para o hospital. Um foi para o hospital, o outro foi para o outro. Um nem soube que o outro morreu e morreram os dois. Imagina o coração dessa família, meu irmão. E tantas outras. E tantas outras. E tantas outras, a começar da minha família. A minha irmã, como diz um amigo meu que trabalha na área da saúde, bateu na trave. Ele falou para mim, assim, sua irmã bateu muito na trave. Eu já vi pessoas com quadro melhor que o dela, não resistir. E no dia que minha irmã teve alta do hospital, meu tio, pai do meu primo Fernando, por causa do Covid, foi a presença do Senhor. Você fala o que nessa hora, irmão? Então, a palavra de Deus não nos esconde que o dia mau vai chegar, meu irmão. A questão é como que você está se preparando para esse dia, que vai chegar na minha e na sua vida, num grau maior ou num grau menor. Vai chegar. Jesus ensina que aquele que obedece às palavras dele é como um homem que constrói a casa sobre a rocha. E o outro que constrói sobre a areia. Os dois estão construindo. Chuva, tempestade, enchente, vai vir na casa dos dois, do mesmo jeito. O jeito que vem para um, vem para outro. Só que uma casa vai cair, a outra não. Depende de como nós estamos construindo, de como nós estamos nos preparando. Porque a enchente, a chuva, a tempestade, vai vir, meu irmão. Vai vir, minha irmã. E aí não adianta, na hora da enchente, querer construir a casa. Não, aí já foi. Então a nossa vida é um eterno caminhar. Esses dias eu estava conversando até com a minha filha, ela não gosta muito que eu cito ela, mas é coisa boa, viu, filho? A gente estava conversando sobre a importância de nós buscarmos a palavra de Deus diariamente, nos alimentarmos diariamente. E ela falou, nossa pai, mas às vezes tem coisa que eu leio que eu não lembro. Eu falei, eu também, filho. Nossa, você também? Eu falei, claro, filha. Eu não lembro de tudo. Aliás, já estou naquela fase de não lembrar de quase nada. Tomar o cogumelo do sol lá. E aí eu falei, filha, mas por exemplo, você lembra o que você comeu nesse mesmo dia do ano passado? Ela, claro que não, pai, eu não lembro. Eu falei, eu também não lembro o que eu comi o ano passado. Mas você lembra se você comeu esse dia? Ela falou, pai, não lembro de ter passado fome um dia na vida. Então, se eu não lembro é porque eu comi. Eu falei, então, filha, a palavra de Deus também nos alimenta assim. Não quer dizer que eu lembro tudo que eu li a vida inteira. Mas eu sei que aquilo me sustentou lá, porque eu estava na presença do Senhor. É isso, meu irmão. Não é sobre ficar acumulando conhecimento, saber tudo. Às vezes é a porção do dia que você precisa. Aquela palavra, aquele devocional. É aquilo que vai te alimentar para aquele dia, para aquela luta, para aquele momento. Às vezes vem do púlpito esse alimento, às vezes vem do devocional que você faz, do jejum que você fez parte aqui com o Ministério de Adoração. Não sei, meu irmão, como que é a sua busca. Então a questão não é quando chegar o dia mau, ele vai chegar. Mas como é que a gente tem vivido até chegar esse dia? Porque a palavra de Deus está falando que para a gente resistir a esse inimigo, por isso, para a gente resistir no dia mau, a gente tem que tomar toda a armadura de Deus.
E ainda fala assim, poxa, e eu vou resistir no dia mal? Vai resistir no dia mal. Por quê? Porque depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. E aí eu vou voltar para aqueles momentos da nossa vida que a gente achou que não ia passar e fomos fortalecidos. Hoje são testemunhos da nossa vida. Hoje são coisas que nós contamos para outras pessoas e edificam a fé delas, e traz crescimento para elas, e traz conforto para elas. Afinal de contas, quem disse que é só sobre nós? A palavra de Deus vai nos ensinar que tem algumas tribulações que nós passamos, para que nós sejamos consolados, para que possamos consolar outras pessoas quando passar por essas situações, meus irmãos. Quem diz que o reino de Deus é só sobre eu e sobre você? É sobre nós. E o meu testemunho te edifica, e o seu testemunho me edifica, e a dificuldade que eu passei hoje é a dificuldade daquele irmão amanhã, e o Senhor vai usando isso para o nosso crescimento. Amém, meus irmãos? Versículo 14, de novo, portanto fiquem firmes. Olha o que esse texto está trazendo de novo. Fiquem firmes, resistam, estejam bem no dia mau, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. E aí nós podemos, meus irmãos, traçar alguns paralelos sobre aquilo que o Senhor nos oferece e aquilo que a nossa própria carne, ou às vezes o inimigo, está manipulando e trazendo para a nossa vida. Talvez nós estejamos percebendo, talvez você está distraído, talvez você esqueceu que é uma guerra. Então, enquanto a palavra de Deus vem falar assim, olha, esteja cingido com a verdade, você tem vivido uma vida de mentira. Para você mesmo, para outro, vive uma vida dupla. Ah, mas é só uma mentirinha. Ah não, pastor, mas é só meia verdade. Olha, eu estou enganando, mas eu não estou tão mal assim. Eu conheço gente que mente muito mais. Meu irmão, para com isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se arrependa e confesse isso. Para que isso seja tirado da sua vida. Arranca a mentira da sua vida. Lembra Jesus falando, se seu olho te faz pecar, arranca. Sua mão te faz pecar, arranca. Meu irmão, elimina a mentira da sua vida, porque a mentira tem um pai. A mentira tem um pai, o pai da mentira é o diabo. Ai, pastor, mas é difícil. É, meu irmão, não falei que era fácil, falei que era uma guerra, não falei? É uma guerra, meu irmão. Porque às vezes para falar a verdade, você toma, sabe o quê? Prejuízo. Porque você fala a verdade no trabalho, com perdão da expressão, espero que ninguém escandalize, mas você fica de X9, de cagueta, de dedo duro. Você só está trabalhando fazendo o seu serviço, mas como os outros não estão fazendo, aí gera um questionamento. Fala, mas peraí, por que ele trabalha mais e o outro não? Eu não sei se aconteceu com você, eu trabalhei em call center. Alguém aqui já passou por esse purgatório na vida? Meu Deus do céu. Não existe purgatório não, viu, irmão? Não escandaliza não. Era muito competitivo o ambiente nesse sentido, tanto lá na operação quanto na supervisão. Eu falo, não, irmão, não estou fazendo nada demais, estou fazendo meu trabalho. É, não, mas só que você está fazendo mais que os outros. Ué, e aí, irmão? Não, mas se você for muito, vão começar a cobrar da gente. Eu falo, mas esse problema não é seu? Não, mas se tornou um problema meu. É difícil, irmãos. Então, o mercado de trabalho, os irmãos sabem como é. Então, você tem muito dessas dificuldades. Se você fizer certo, quem está fazendo errado se incomoda. Quem está fazendo errado te cobra. Então, tem um preço, meu irmão. Ah, pastor, se eu falar a verdade sempre, vai ter hora que eu vou me prejudicar. É isso. Ah, mas eu não quero me prejudicar. Então, esse evangelho que você conhece está meio esquisito. Porque a história do evangelho, aquele que é a verdade, irmãos, lembre-se que para nós, a verdade não é um conjunto de afirmações. Para nós a verdade é uma pessoa. E essa pessoa sofreu tudo que um ser humano não podia aguentar para que eu e você pudéssemos ser livres da mentira. E às vezes a gente escolhe a mentira. Escolhe o engano. Escolhe a meia nota ali, ó.
Meus irmãos, em nome de Jesus, o Senhor tem nos chamado para uma vida de verdade. Aí você fala, não pastor, mas nesse item eu não estou bem não, mas no próximo eu estou bom, hein? E a palavra diz, revista-se de toda a armadura de Deus. Nossa pastor, mas essa palavra é muito dura. Ó, deixa eu te lembrar. Quando os discípulos vieram com essa história para Jesus, falaram, nossa, uma palavra está dura demais. O pessoal está indo embora. Sabe o que Jesus falou? Quer ir também? Quer ir embora também? Pode ir. Mas essa palavra não é dura para vocês não, irmão. É para nós. É para nós. É para nós repensarmos muitas coisas na nossa vida à luz da palavra de Deus. E ele continua, cingindo-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. A palavra de Deus vai dizer para nós, termos como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia vai falar sobre aqueles que tiverem sede de justiça serão saciados. Eu não sei, meu irmão, não sei se você é justo, se você é injusto, eu sei que nós somos justificados. E aí você pode caminhar de cabeça erguida, de consciência limpa por causa da vida que você tem levado. Agora, se a gente não tem buscado, lembra que a gente que veste a armadura, Deus é 100% justiça. A gente pode ser justo também, mas a gente tem que vestir essa armadura. Então a gente tem que fugir da aparência do mal, fugir de uma vida de pecado, ir para longe da tentação, acusação, briga, injustiça, abuso de poder, abuso contra as pessoas, qualquer tipo de coisa, meu irmão. Esse caminho de injustiça não é para o cristão. Talvez o inimigo te lançou uma cilada aí com relação à justiça e você pôs o pé lá e caiu. Estava andando onde não devia? Caiu. Estava andando longe de Deus? Caiu. Não estava buscando? Caiu. Mas não é isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Não é isso que o Senhor manda nós vestirmos como a armadura de Deus. A armadura é de Deus, o poder é de Deus, é Ele que nos fortalece. Mas quem tem que andar em justiça é você, meu irmão. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com as muitas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, desde quando a gente acorda até quando a gente vai deitar. Essas são as decisões que nós tomamos, de vestir ou não a armadura de Deus. Aí tem dias, ou semanas, ou meses que a gente está em frangalhos, porque fala, pastor, a guerra está muito dura. Falo, entendo, meu irmão, vamos junto então, põe aí a armadura. Que armadura? Essa que você devia estar usando, irmão. Você está com mentira, você está com injustiça. Como que você vai guerrear ao lado do Senhor desse jeito? Como você vai ser fortalecido do poder de Deus com a vida toda errada? Uma vida dupla, ninguém sabe, mas Deus sabe, irmão. A gente devia ter mais medo de Deus, que sabe de todas as coisas. A gente devia ter mais temor de Deus. Uma vez Jesus falou, os discípulos estavam com medo, Jesus falou assim, olha, não precisa ter medo do homem não, tenha medo de Deus. Aquele que pode jogar no inferno. E a gente está com temor de homens, temor de situações, e deixa o que a palavra de Deus nos ensina às vezes de lado. Meus irmãos, isso é muito sério, fiquemos atentos. Versículo 15, tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Nós temos falado todo domingo aqui, Ele é a nossa paz. A palavra de Deus nos ensina que nós levamos a mensagem do príncipe da paz. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, mas tem crente que não consegue viver sem uma briga. Tem gente que parece que se alimenta da briga. Tá tudo muito calmo, deixa eu arrumar uma confusão aqui. Tem gente que parece que ela só sente que ela está viva se ela estiver brigando com alguém. Então, se não tem discórdia nenhuma, eu vou semear uma, que é para a gente poder brigar. Uma vez, meus irmãos, estava numa reunião, estava o pastor, eu e uma irmã da igreja. A irmã chegou para mim e falou assim, pastor, você tem que entender que desde que você chegou na igreja, eu não vou com a sua cara. Aí a carne já grita, né? Você fala, sério, irmã, que coincidência. Dá uma vontade, vem aqui, ó. Aqui, edita isso em nome de Jesus, Sóstenes. Aí eu falei, é mesmo, irmã? Pode acontecer. Às vezes a gente não vai com a cara, né? Sei lá. Ela falou, pastor,
Nosso santo não bateu. Aí essa eu não aguentei, né? Essa foi demais para mim. Falei, irmã, meu santo é Jesus. O seu eu não sei. Se for outro, já põe a mão para trás, nós já sai em nome de Jesus. Falei, irmã, mas por que, irmã? O que aconteceu? Se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Eu não fiz nada proposital, nada com dolo, não fiz nada. Ela falou, não, pastor, eu também não sei por quê, eu só não vou. Eu falei, irmã, mas como é que a gente pode consertar? Eu estou pedindo perdão sem saber se eu errei, só para a gente consertar. Falou, não, mas não adianta, não vai. Eu falei, pastor, tem misericórdia, não sei o que fazer. Aí o pastor falou, não, irmãos, vamos orar, tal, não sei o quê, né? Deu uma apaziguada ali, mas eu nem estava bravo. Mas a irmã queria brigar. Em algumas situações ela ficou brigando com o vento, eu deixei ela falando sozinha, e estava errado de não brigar. Então, o que eu entendi, né, nessa vivência? Algumas pessoas, parece que elas só encontram paz na guerra. Ela só encontra paz se ela brigar com alguém. Tem gente que você fala, nossa, quando fulano chegar, a gente já sabe que vai dar confusão. Por quê, irmãos? Você fala isso do não crente, do incrédulo, até que você entende, mas do cristão, é difícil. Não, pastor, mas eu estou bem, viu? Eu só falo a verdade. Aliás, por falar a verdade, eu só causo confusão. Tem uma mentira que rola no meio da sociedade, por isso acaba entrando para a igreja, que é o de quem fala a verdade não merece castigo, né? Então posso falar o que eu quiser de você se for verdade. Eu vou cometer o famoso sincericídio, já ouviram falar? Não importa se vai morrer ou não, eu vou te falar umas verdades. E aí muitas vezes, meus irmãos, nós temos nos confundido, porque muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes nós sacrificamos o amor no altar da verdade. Fala assim, eu vou falar a verdade, doa em quem doer, se você não vai gostar, você vai sofrer, você vai chorar, não quero nem saber. Porque eu sou da verdade aqui, da armadura de Deus, vou falar a verdade. Então você pega o altar da verdade e sacrifica o amor lá. Fala a verdade a qualquer custo, sem medir, sem sabedoria. E muitas vezes você pode acabar matando uma pessoa. A Bíblia fala sobre isso. Sobre palavras poder quase que matar o outro. Mas infelizmente, às vezes o inverso também é verdadeiro. Nós pegamos o amor e sacrificamos no altar da verdade. Porque você está errado. Mas se eu te falar a verdade, você vai ficar tão ofendido, você vai ficar tão triste, tão chateado, que eu prefiro então sacrificar a verdade em nome do amor. E aí você está em pecado, você está errado, você precisa se arrepender, você precisa se consertar. Você está errado, criatura. Mas eu não falo em nome do amor. E aí você sacrifica a verdade no altar do amor. Como é que a gente acha o equilíbrio para essas situações? Olhando para a palavra de Deus, que fala para nós falarmos a verdade em amor. É isso? É fácil? Não. Mas é isso que a palavra de Deus nos orienta, é isso que a gente vai tentar fazer. Com muita busca de Deus, se revestindo de toda a armadura, buscando sabedoria, buscando conselho, mas para que o nome de Deus seja glorificado em todas as situações. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos trazer essa mensagem de paz, sermos mensageiros da paz, sermos pacificadores. E evitar, meus irmãos, ser aquele que traz contenda, traz divisão, traz confusão. Em nome de Jesus, que o evangelho da paz, meus irmãos, seja visto na nossa vida. Amém, meus irmãos? Continuando aqui, 16. Segurando sempre o escudo da fé. E aqui é muito importante algo, meus irmãos. Aqui vai dizer, ele continua, né? Ele faz um detalhezinho aqui, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. É interessante duas coisas, né? Há quem diga que o soldado romano, ele tinha nos cantos do escudo, os dois lados do escudo, ele tinha uma espécie de encaixe, que permitia com que ele encaixasse um escudo de outro soldado. Que encaixasse no de outro soldado, de forma que eles podiam juntos se proteger muito mais. E eu acho
Essa comparação com a igreja é maravilhosa, meus irmãos. Juntos, a gente pode muito mais. Porque juntos, o inferno não pode contra a gente. Foi o que Jesus falou. Mas não tem um amém. Oh, glória! É isso aí, meus irmãos. Junto a gente pode muito mais. Agora, dizem também que alguns escudos, por que ele apaga o dardo inflamado? Porque ele tinha 2 camadas de metal, mas entre elas tinha uma camada de pele, normalmente de animal, molhada, encharcada. Sabe o que é dardo inflamado? Sabe quando você vê nos filmes, quando o cara pega a flecha que está com fogo na ponta? É isso. É isso que o diabo está lançando na sua vida, meu irmão. Os dardos inflamados dele. E aí eu te pergunto, você acha que ele está lançando quanto? Segunda, quarta e sexta? 12 por 36 ele lança dardo na sua vida? Só em dia útil? Não, meus irmãos, é o tempo todo. Por isso que a fé é o nosso escudo contra esses dardos inflamados. Como assim, pastor? É um exemplo que eu sempre dou, que é o de Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Aí o diabo vem com o dardo dele, mas você é pecador. Ops. Eu creio na palavra de Deus, que não há nenhuma condenação. Porque você pode acreditar nessa história. Falar, poxa, é verdade. Deus nunca vai amar alguém como eu. Ah, não, o que eu fiz no meu passado é imperdoável. Não, o pecado que eu cometi, não tenho o que fazer, é verdade mesmo, eu mereço ser condenado. Olha só, meus irmãos. Isso é um problema que pode ser até mais sério do que a gente imagina, porque ele é de incredulidade na palavra de Deus. Não sou eu que afirmo que não tem mais condenação para mim e para você, é a palavra de Deus. Aí você fala, então tá bom, então não tem condenação, vou viver, né? Deixa a vida me levar. Irmão, dá uma segurada aí. Quem tem esse tipo de intenção, se aproveitar da graça para viver no pecado, pensa bem, porque é capaz de nem ter nascido de novo. A gente peca, mas isso nos faz mal. A gente se sente indigno daquele que morreu para a gente ser livre do pecado, e às vezes a gente escolhe o pecado. Irmãos, é uma guerra. É uma guerra todo dia. Na guerra você não pode relaxar. Precisa estar atento a cada situação. Você, irmão, precisa ficar atento àquela amiga. Aquela conversinha na rede social. Você tem que ficar esperto, meu irmão. Irmãs, tem que ficar esperto com aquele amigo que é super atencioso. Jovem, você tem que ficar esperto, porque o diabo quer acabar com você antes da sua vida começar direito. Meus irmãos, é vigilância. É estar atento. A cilada pode estar na nossa frente. O Senhor está nos guardando e glória a Deus por isso. Mas a nossa parte é de estar atento. A nossa parte é de ser prudente. A nossa parte é de vestir a armadura. A nossa parte é de buscar a Deus. A nossa parte é de afastar da aparência do mal. Creia na palavra de Deus. Ela é rica, ela é cheia de promessas. Eu tenho absoluta convicção, meus irmãos, que a palavra de Deus tem algo a dizer para o momento que você está passando. Você fala, pastor, mas a palavra aqui só diz para eu confiar. É isso. A palavra diz para eu perseverar. É isso. O Senhor me abriu aqui uma outra porta. Se o Senhor abriu, irmão, ninguém vai fechar. O Senhor aqui fechou uma porta. Irmão, se Ele fechou, larga o pé de cabra, que você não vai abrir. Se Ele falou que não, é não. E vamos continuar nos revestindo da armadura de Deus. 17. Usem também o capacete da salvação. E aqui, meus irmãos, pode ser muito bem entendido sobre aquilo que a palavra de Deus afirma. Acabamos de falar sobre fé. Meu irmão, às vezes você pode ter um dilema. É comum, às vezes, você fala, meu Deus, mas será que eu sou salvo mesmo? Será que é possível alguém ser salvo sendo pecador como eu sou? E é interessante, meus irmãos, preste bem atenção sobre a questão da salvação. A palavra de Deus vai dizer que é o próprio Espírito
que confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Amém? Você fala amém, pastor, mas às vezes eu tenho dúvida. Eu te entendo, irmão. Mas veja bem, te pergunto, uma pessoa que vive no pecado, vive presa no pecado, que vive para satisfazer seus próprios desejos, que não está nem aí para Deus, essa pessoa tem preocupação de desagradar a Deus? Essa pessoa está vivendo e você fala de Deus para ela, fala, não, para, não quero saber. Quando eu for mais velho eu vejo. Não vem com esse papo de religião, essas coisas que a gente já ouviu, né? De amigos e às vezes de familiares. Então, meu irmão, o que eu estou querendo dizer? Que o contraponto disso é muitas vezes a nossa sensação. Quando você fala assim, mas pastor, eu acho que eu não mereço ser salvo. Não merece mesmo, irmão. Agora, só tem essa consciência quem nasceu de novo, meu irmão. Quem não nasceu de novo vai viver no pecado e não está nem aí. Ah, que Deus, que vida eterna, que se arrependeu o quê? Sabe por que nos pesa? Porque existe um Espírito de Deus habitando em nós. E esse Espírito quer nos levar ao arrependimento. A nossa carne, não. Não, vai, agora já foi. Ah, já que já desceu um degrau, agora desce tudo. Ah, tá vendo como você não merece o perdão? Você errou de novo, você pecou. Irmãos, essa voz não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está sempre nos chamando ao arrependimento. Ó, lembra de onde você caiu. Não é cumprir ritual. Não é ser um crente morno. Lembra onde você caiu. Se arrependa. Ah, você está fazendo tudo certinho, está cumprindo todo o checklist. Só esqueceu de uma coisa, você saiu do primeiro amor. Fala, nossa, eu estou cumprindo todos os itens de um bom cristão. Baixei da internet lá, estão cumprindo todos os itens. E aí Jesus falou para uma igreja assim, lá nas cartas do Apocalipse. Ó, está tudo certinho, viu? Vocês só esqueceram o primeiro amor. Você fala, nossa, será que eu estou nessa? Não sei. Então, meus irmãos, sempre que você tiver alguma dúvida sobre o amor de Deus, você precisa olhar para a palavra de Deus. Eu costumo dizer muito assim, olha, você está com dúvida com relação a isso? Vai ler Romanos 8. Lê o capítulo todo. O pastor hoje de manhã falou, né, que Romanos é teologia sistemática de Paulo ali, né? Vai ler Romanos 8, meu irmão. Você começa assim, ó, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. E termina assim, ó, nada nos separará do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem dominador, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! É isso, meus irmãos. Revista-se do amor de Deus, capacete da salvação. E também, né, falando sobre a questão da salvação, não só isso, mas a mente de Cristo, que o Deus Pai quer operar na nossa vida e o Espírito Santo quer nos santificar, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Meu irmão, não é para você ter uma mente carnal, não é para você ter uma mente confusa, não é para você se sentir perdido, não é para você ficar com uma culpa que te afasta de Deus. Não, o Espírito Santo te chama ao arrependimento para que você se aproxime de Deus. Para que você não caia nessa mentira de não tem perdão para mim, não tem jeito para mim, não tem solução para mim. Meu irmão, repito, absolutamente nada, nem mesmo a morte, a tão temida morte, vai poder nos separar do amor de Deus. O que, meu irmão, que é maior que o amor de Deus por nós? O que pode nos separar do amor de Deus? Se Ele nos entregou o seu Filho, não vai dar também todas as coisas? Meus irmãos, a palavra de Deus está repleta de promessas para as nossas vidas. Eu já estou adiantando aqui o que eu ia falar, porque o próximo do capacete da salvação é justamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, tanto para nós conhecermos de Deus através da palavra dele.
E muitas vezes, seja a nossa carne, seja o inimigo, ao invés de se aprofundar na palavra de Deus, prefere mais ter a língua afiada. Ao invés de ouvir aquilo que Deus tem para falar, ao invés de estar pronto a ouvir, a gente está pronto a falar. A gente sempre tem o que falar. Uma vez, acho que eu compartilhei no encontro dos jovens que a gente teve, eu estava conversando com o irmão, estava no discipulado, né? E eu falei, irmão, como é que está a sua leitura da Bíblia? Eu falei, pastor, tá ruim, hein? Tá ruim, tá corrido, não estou tendo tempo, não estou conseguindo. Irmão, acontece, tal, mas como é que está a vida de oração? Não, a vida de oração está um pouco melhor, né? Porque a gente ora aqui um pouquinho, ora ali, ora lá e tal. Eu falei, tá bom, irmão. Aí pedi para ele dar uma nota lá, né? Alguns já passaram um pouquinho por isso aqui. Eu falo, qual nota você dá para sua vida de oração? Eu falo, pastor, uns 3. Tá bom. Eu não julgo. É uma autoanálise. Se está dando 3, é 3. Então você sabe que precisa melhorar. E oração? Na oração está um pouquinho melhor, é nota 4. Tá bom. E aí o discipulado desenvolveu. Aí quando chegou no final, a gente acabou entrando num assunto da igreja. E aí o cara desabou. Já viu aquele negócio que o pessoal chama de tromba d'água, né? Uma cachoeirinha de nada ali, daqui a pouco estoura e vê. Meu, o cara começou a criticar a igreja, criticar o pastor, falar mal da igreja, falar mal do pastor, e começou a falar tudo que a igreja tinha que fazer para resolver aqueles problemas. E eu ouvi todos os conselhos, falei, nossa, poxa, muito legal, show de bola. Falei, irmão, só queria te fazer uma pergunta. O irmão tem aqui todas as críticas, né? O irmão tem direito de fazer suas análises. E uma coisa que é muito construtivo, né? O irmão também trouxe todas as soluções, né? De como isso pode ser resolvido, né? Como que o pastor tem que fazer para pastorear a igreja, né? O irmão passou tudo isso. Glória a Deus. Agora eu só quero saber o seguinte. De onde o irmão está tirando essas ideias? Se o irmão nem ora e nem lê a Bíblia. Você que falou. Você não ora nem lê a Bíblia. Da onde você está tirando todas as soluções para a vida da igreja? Foi, né, pastor? É nada, irmão. Está tirando de onde? A gente consegue resolver o problema do mundo, menos o de buscar a Deus lá no secreto. A gente sabe o que todo mundo tem que fazer para ter uma vida melhor com Deus, para se revestir da armadura, menos a gente se revestir do poder de Deus e se vestir da armadura. Meus irmãos, a gente precisa ficar muito mais atento com essas questões da nossa vida. A gente quer saber muito mais de todas as outras coisas e não da palavra de Deus. Não lemos, não sabemos, somos vencidos. Decidimos ler para amanhã, mas a gente está com preguiça. Decide buscar à noite, mas a gente está cansado. E às vezes vai emendando dias, semanas, meses. Sem se debruçar para olhar para a palavra de Deus, para buscar o Senhor no secreto. E aí, meu irmão, está pronto para a guerra? Estou pronto. E a armadura, irmão? Cadê a verdade? Cadê a justiça? Cadê a palavra de Deus na sua vida? Cadê o evangelho da paz, o anúncio desse evangelho? Cadê a fé? Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar, eu creio que o Espírito Santo de Deus quer nos lembrar, que nós precisamos nos voltar mais para Deus, para que sejamos fortalecidos do seu poder e nos vestirmos da armadura. Olha o versículo 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu irmão, é bem possível que a nossa vida de oração precise ser melhorada. Pastor, mas como é que eu oro? Meu irmão, ora, não tem teoria para aprender a orar. Não tem 12 passos, não tem 7 maneiras, não tem 5 chaves. Não tem um plano de coach para eu te ensinar. Só se aprende a orar orando, meu irmão. Aliás, o pastor John Piper, ele vai dizer o seguinte: ore até você ter vontade de orar. Ah, pastor, mas eu não estou com vontade. Eu já sabia que você não ia estar com vontade. Ore por obediência, por disciplina, até que isso pare de ser palavras soltadas no teto e se torne um relacionamento profundo com o nosso Criador.
É dali que vai vir, meu irmão, a orientação, a porta, a direção, o consolo, o conforto, a exortação, o fortalecimento vai vir desse momento, meu irmão. Se nós não tivermos um tempo de busca com Deus, a gente está usando o nosso tempo para quê, meu irmão? Para quê, minha irmã? O que tem de tão importante no nosso tempo que está nos tirando do tempo com Deus? Aí você fala, pastor... E a gente tem uma lista, né, já de desculpas, né? E a gente vai sempre colocando, dependendo da situação, a gente usa uma ou usa outra. E aqui, como eu disse, não é só sobre a gente. Aqui Paulo está falando para orar em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica, vigia em perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, não é só sobre eu e você, é sobre nós. É sobre nós, para com isso. Às vezes sua esposa não está sendo abençoada por a sua falta de postura, meu irmão. Diante de Deus, seu marido não está sendo abençoado, minha irmã, porque você não tem buscado em oração. Não estou dizendo que é isso sempre, mas talvez seja isso. Talvez o local de trabalho que você está não está sendo abençoado por causa da sua inconstância na busca. Imagina algumas coisas que você sonha. Vamos falar do nosso contexto aqui para a igreja. Só assim, eu acho que a igreja podia fazer isso aqui, olha que legal. Quantas vezes você orou por isso, meu irmão? Imagina se dependesse da sua oração para isso acontecer. É capaz de ter coisas que nós já reclamamos mais do que oramos para que acontecesse. Meus irmãos, está acontecendo com a gente. O Espírito Santo quer nos encher e quer nos usar. E aqui eu vou, para encerrar, falar que, como eu disse, a gente tem muitas desculpas e a gente sempre joga nas dificuldades. Todo mundo tem dificuldade, mas sempre a gente usa ela como desculpa. As mais comuns, nossa, é falta de tempo. A gente nunca tem tempo, a gente está sempre na correria. As lutas estão muito difíceis, essas a gente usa bastante também. A gente também fala, estou melhor que a maioria. Nossa, essa aqui é top. Falei, irmão, mas e aí? Não, mas eu tenho amigo meu que nem vem na igreja. Tem cara aqui que desviou, estava aqui com a gente, cantava, liderava, pregava, e já nem está aqui com a gente, eu já estou muito melhor que ele. Irmãos, olha como Paulo termina esse texto. Ele fala para orarem por todos os santos e orem também por mim. Por que, Paulo, tem que orar por você? Para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. E me parece, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus quer nos usar para isso. Para que no abrir da nossa boca saia bênção, não maldição. Para que no abrir da nossa boca saia a verdade, saia a justiça, saia a fé, saia a palavra do Evangelho. Tornar conhecido o Evangelho. Ai, pastor, mas os tempos são difíceis, a situação está difícil. Ai, mas eu estou sofrendo. E Paulo estava como, meus irmãos? Olha o versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Sabe o que ele está dizendo aqui, meus irmãos? É humilhante às vezes ler algumas coisas de Paulo. Como quando você pega a carta de Filipenses, ele vai dizer assim, alegrem-se. Outra vez eu digo, alegrem-se. E Paulo estava preso. Meus irmãos, Paulo está falando tudo isso para esses irmãos aqui. Ele fala, eu sou embaixador de Cristo, mas em cadeias. Mas ainda assim, ora por mim, para mim ter ousadia para pregar, para mim levar essa mensagem do Evangelho. Para que em Cristo eu seja ousado para falar. E meus irmãos, desânimo, apatia, como eu disse, correria, o que tem nos acontecido, meus irmãos? Que tem nos faltado o poder de Deus que nos fortalece, também tem nos faltado a armadura de Deus para as situações das nossas vidas. Meus irmãos, os inimigos do cristão não vão parar, que é o diabo, o mundo e a nossa própria carne. Não vão parar. Não vão parar. Então nós precisamos, como igreja de Jesus que somos, meus irmãos,
nos colocar diante de Deus para que Ele nos revista do poder dEle e nós possamos nos vestir ou revestir da armadura de Deus para que nós possamos permanecer na presença dEle, em oração, para que possamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, ora nos encoraja, ora ela nos coloca na parede, fala, e aí, vai mudar ou não vai? Vai se arrepender ou não vai? E eu creio que quando nós estivermos com o nosso coração aberto e quebrantado, meus irmãos, o Senhor vai agir nas nossas vidas. Amém? Curve sua cabeça para que nós possamos orar nesse sentido. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, obrigado por nos lembrar nesta noite, antes de tudo, ó Pai, de todas as coisas, que o Senhor não nos abandona, ó Deus. E absolutamente nada pode nos separar do teu amor. Ainda, ó Deus, que às vezes nós fiquemos distraídos, esquecemos que estamos em guerra, esquecemos que somos um soldado, ó Deus. Esquecemos que temos uma missão. Ainda assim, ó Pai, esse nosso vacilo não nos separa do seu amor. Então, mais uma vez nós clamamos, ó Pai, clamamos pelo teu perdão sobre as nossas vidas, ó Pai. E esses momentos que estamos distraídos com coisas desse mundo, ó Pai. E aí deixamos de ser fortalecidos na força do seu poder. Deixamos de tomar, ó Deus, a armadura de Deus e tudo aquilo que envolve mudança nas nossas vidas, ó Pai. É tempo, ó Deus, de santificar as nossas vidas. E uma vida de santidade significa que nas pequenas e grandes decisões, ó Pai, do nosso dia a dia, nós faremos conforme a tua vontade para a tua glória. Agora pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nos ajude porque somos fracos, ó Deus, somos inconstantes. E, ó Pai, nós precisamos do teu Espírito a nos encher, ó Pai. Ó Deus, traz a nós a consciência, ó Deus, daquilo que está errado. Sonda o nosso coração e que nós possamos concordar com a tua palavra e confessar os nossos pecados, ó Deus. Confiados na sua fidelidade e na sua justiça, para que possamos, perdoados, ó Deus, proclamar essa mensagem a outros. Outros, talvez, na nossa própria casa, ó Deus, na nossa família, no trabalho, na faculdade, na escola. Tantas pessoas, ó Deus, que não vão a uma igreja e olham para a gente como um cristão. Talvez seja a única referência de cristão que eles têm. E às vezes a gente está distraído lá, Senhor, sem armadura, sem nem orar pelas outras pessoas. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ensina mais do Senhor e da tua vontade a cada dia. Nos ajuda e nos ensina a viver para a tua glória. Nos dá uma semana na tua presença, ó Pai, que aquilo que nós ouvimos de ti possa acontecer, ó Deus, e nós possamos testemunhar do seu agir em nós, através de nós, apesar de nós e dos nossos erros, e muito além de nós, ó Pai, muito mais do que pedimos ou pensamos, que possamos ver o teu agir. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.